A paz do Senhor, amados irmãos, os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã, é o assunto da lição de número 7, olha só, corpo, alma e espírito, a nossa lição da Escola Bíblica Dominical deste quarto trimestre. Paz do Senhor, pastor Davilson. Paz do Senhor, pastor Hércules, a paz do Senhor aos nossos queridos professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, da qual eu sou super fã. Eu creio que tem muitos super fãs também aí. Com certeza. Da Escola Bíblica Dominical. E hoje, lição de número 7, né, que vai ser ministrada aí dia 16 de novembro de 2025. Com certeza será uma bênção, porque Deus está, não é, conosco, nos orientando por intermédio do teu Santo Espírito. Muito bem, se vale aqui uma dica para os irmãos, fiquem ligadinhos, né, a lição de número 7, bem como a próxima lição de número 8, tratam de assuntos que são semelhantes, quase paralelos, e será uma bênção. Estou dizendo isso porque ainda hoje já acabamos de preparar, não é? Para estarmos gravando a aula da lição de número 8, e de fato o assunto é bastante marcante. Olha só, deixar a dica aqui para você que ainda não fez o seu perfil na plataforma de cursos do CETADB, acesse a plataforma, o endereço é esse que está aqui, ó, online.cetadb.com.br. Você acessa, não é, esse endereço. Se você ainda não tem o perfil, você clica em entrar, na sequência em criar conta, e aí você fornece ali os seus dados, nome, endereço, data de nascimento, endereço não, é nome, telefone, data de nascimento e seu e-mail, cadastra a sua senha, e aí você já automaticamente vai ter acesso a todo o material da Escola Bíblica Dominical de forma gratuita, tá joia? Desde a lição de número 6 do terceiro trimestre de 2025, nós estamos disponibilizando os materiais, os conteúdos, através da nossa plataforma, e você pode ter acesso desse material gratuitamente. Além da aula que a gente ministra aqui, tem um material para download, sejam os slides da lição, né, para você, de repente, usar na sua aula, na sua ministração, os slides em dois formatos, em PDF e também em PowerPoint. E ainda o conteúdo, o comentário da lição, que para esta lição são 30 páginas, esta lição de número 7, o material está lá também em PDF já prontinho para download. O fato é que só não cresce no conhecimento quem não quer, porque a graça você tem que buscar a graça diretamente no trono. O conhecimento a gente está disponibilizando aqui de forma gratuita, mas você também tem a opção de assistir a aula, pelo menos assistir a aula, através do nosso canal no YouTube. Acesse o YouTube, CETADB, se inscreva ali no canal, porque além deste material da Escola Bíblica Dominical, as aulas, não é? Nós também disponibilizamos outras aulas ali também de forma gratuita no nosso canal CETADB no YouTube. Vamos então, sem mais delongas, a nossa lição de número 7, os pensamentos, a arena da batalha ou de batalha na vida cristã é o assunto. O texto da lição é Filipenses capítulo 4, versículo 8. Veja que em outras aulas nós já mencionamos esse versículo da palavra de Deus, porque é um texto bastante relevante no que diz respeito à nossa vida cristã. Diz o texto, Filipenses 4:8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. É o que está escrito em Filipenses 4, versículo de número 8. A verdade prática diz que o cristão sábio e prudente preserva a sua mente, tornando os seus pensamentos obedientes a Cristo. Então, fique ligadinho, porque essa verdade prática já nos dá um norte, juntamente com o texto áudio, daquilo que será o assunto. A leitura bíblica em classe é Filipenses 4, versículo 8, e também o 9. Se você quiser acrescentar por sua conta aí, também faça a leitura deste capítulo, né? Capítulo 4, a perícope que envolve os versículos de 1 até o versículo 9, porque você vai estabelecer um contexto, ainda que na lição a gente também vai buscar outras partes deste texto aqui. Ainda é importante mencionar aí, a outra perícope da leitura bíblica em classe é 2 Coríntios 10, versículos 3, 4 e 5. Com isso você vai ter aí as duas perícopes bíblicas que nós vamos tomar por base para os comentários desta lição. Os objetivos que nós temos aqui são 3 tópicos da lição. No primeiro é levar o aluno a compreender que o pensamento é uma faculdade presente desde a criação, sendo essencial nas decisões humanas.
No segundo tópico, vamos encorajar os alunos a assumirem responsabilidade ativa sobre os seus pensamentos, conforme a instrução bíblica no texto da leitura bíblica em classe, não é? Filipenses 4 e 8, que é o textuário também da lição. No terceiro tópico, vamos conscientizar os alunos sobre a realidade da batalha espiritual travada na mente e também vamos falar da necessidade de vigilância contra pensamentos malignos e destrutivos. Estes os objetivos da lição. Veja aí que a CPAD está sugerindo os hinos 192, 525 e também o hino 568 para que você possa organizar o devocional desta escola dominical, não é? Com certeza vai ser uma bênção. Muito bem, amados, a palavra-chave é pensamentos e o pastor Adovilson já vai entrar com a definição da palavra-chave da nossa lição de número 7. Pastor Adovilson. Muito bem, pensamentos é a palavra-chave. Olha o que eu trouxe aqui. A palavra pensamento deriva do latim pensare, que significa pesar. Mas pesar aqui é no sentido de medir, julgar, ponderar ou avaliar. Essa etimologia reflete a metáfora de pesar os prós e contras de uma ideia para chegar a uma conclusão. O sufixo mento foi adicionado para indicar a ação ou resultado de pensar, ou seja, o ato de pensar ou que é pensado. E ainda trouxe aqui, para dar continuidade, o pensamento é aquilo que se traz à existência através da atividade intelectual. Por esse motivo, pode-se dizer que o pensamento é um produto da mente que pode surgir mediante atividades racionais do intelecto ou por abstrações da imaginação. Ainda, um comentário bíblico. Pensamento refere-se à atividade mental, incluindo o raciocínio, os desejos e as intenções que molda quem somos e as nossas ações. A Bíblia instrui a focar em pensamentos verdadeiros, respeitáveis, justos, puros e amáveis, para ter uma vida em conformidade com a vontade de Deus. Além disso, enfatiza a importância de ter a mente em cativo a Cristo, para que nossas ações reflitam uma fé transformada. Pensamento se refere à arena de batalha da mente, um lugar de decisão entre focar em coisas puras e verdadeiras, como ensina a Bíblia, ou dar espaço a pensamentos que levam a atitudes pecaminosas, em um conceito que abrange a forma como a pessoa raciocina e a importância de direcionar a mente para a vontade de Deus, cultivando pensamentos que trazem paz e futuro, um futuro glorioso com o nosso Deus. Então hoje a aula será focada em pensamento. Muito bem, nós trouxemos, irmãos, no material de apoio que você vai fazer download, definições a respeito de alguns dos termos que estão aí na lição. Arena, gestão de pensamentos, imperativo ético, conduta ativa, pensamentos intrusivos, discernimento espiritual, mente de Cristo, purificar a mente, fortalezas mentais, cativeiro do entendimento e também intoxicação mental. Sobre esses temas nós trouxemos assuntos, aplicações, significado, enfim, tem aí algo que vai promover crescimento para você. Também temos comentário bíblico teológico sobre o textuário Filipenses 4:8, sobre a leitura bíblica em classe Filipenses 4, versículos 8 e 9 e 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículos 3 a 5. Também essa definição da palavra-chave pensamentos e aí o comentário de cada um dos tópicos da lição, uma visão introdutória, a gestão dos pensamentos e a batalha na arena dos pensamentos. Por fim, você vai ter aí uma dinâmica didática e pedagógica para aplicação na classe. E o assunto, o tema desta dinâmica é você é aquilo que alimenta a sua mente. Então veja aí, os temas são bastante envolventes. Esta lição, a de número 7, faz uma conexão com a lição de número 5. Na lição de número 5 nós estudamos a respeito da alma, a natureza imaterial do ser humano. Exatamente nesta lição de número 5, nós fizemos um estudo introdutório a respeito da alma. Vimos que junto com o espírito e inseparável dele,
a alma compõe a parte imaterial ou espiritual do ser humano. Também apresentamos uma síntese dos seus principais atributos, isso se referindo à lição de número 5. Ali falamos sobre os sentimentos, sobre o intelecto e sobre vontade. O intelecto, que é a parte cognitiva, é o aspecto racional da alma. Compreende a capacidade de pensar, raciocinar, conhecer e compreender. Nesta lição, estudaremos a respeito dos pensamentos. É o assunto da lição de número 7, e o pastor Odovilson já vai então discorrer aqui sobre o primeiro tópico da lição, uma visão introdutória, falando sobre a experiência de Adão e Eva. Muito bem, é o tópico 1, não é? Olha o que está escrito aí. No estudo da antropologia bíblica, é importante sempre buscar primeiro no Gênesis os fundamentos de nossa compreensão teológica. Trouxe aqui um adendo, né? O livro de Gênesis é fundamental para a antropologia bíblica. Nós definimos anteriormente, em outras aulas, antropologia. Antropos, homem, logos, estudo, tratado sobre o homem. Por que é importante? Pois explora a natureza humana, sua criação, sua relação com Deus, sua constituição e seu propósito. E é interessante, pastor e senhores professores e alunos, sem o livro de Gênesis, não saberíamos de onde, né, viemos, como surgimos, para onde nós né? vamos. A origem de tudo está no livro do Gênesis, pois somos criacionistas, cremos num Deus que criou todas as coisas, não é? Agora, veja bem, ainda ali os traços da personalidade, no Gênesis, humana, se manifestam originalmente na vida do primeiro casal. Então, nós vamos entender isso. E tem uma colocação aqui, bem no comecinho do terceiro parágrafo, o aspecto racional. É interessante que o professor defina o aspecto racional. A racionalidade, né? Razão. Isso aí está intrinsecamente ligada à capacidade de pensamento. Nós vamos observar que o primeiro casal já tinha, né, essa capacidade de pensar. E tem outra colocação ali. O aspecto racional é visto na capacidade de comunicação, compreensão e governo do homem sobre a criação em seu relacionamento interpessoal com, claro, o Criador, porque ele nos criou seres sociáveis, assim como o nosso Deus o é, né? Então, o relacionamento interpessoal, trouxe aqui um adendo, se refere especificamente à conexão e interação entre duas ou mais pessoas, no caso aqui, a interação e a comunicação do homem para com o Criador. Temos aí referências bíblicas, né? Gênesis, por exemplo, eu vou usar Gênesis do capítulo 2, verso 18, que diz lá: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora idônea para ele. Tá? O versículo 19, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda a ave dos céus, e os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. Olha aí a atitude que teria o homem, tá? Nós estamos falando de pensamento, e tudo que Adão chamou, e toda alma vivente, isso foi o seu nome. E o versículo 20, e Adão pôs os nomes de todo o gado e as aves do céu, e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora idônea. E o versículo 21, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, comentamos sobre isso em aulas anteriores também, não é? Que foi o primeiro momento aí da anestesia para uma cirurgia. Adormeceu e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E o 22, e da costela que o Senhor Deus formou o homem, formou a mulher e trouxe a Adão. Aí no 23 ele disse assim, olha, esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi formada. Veja bem que ele disse isto. Capacidade, de pensamento, raciocínio. Continuando aqui, para todos esses processos, Adão e Eva usaram o intelecto, raciocinando, elaborando pensamentos e tomando decisões e pensamentos, que é justamente o assunto de hoje. E eu trouxe aqui, queridos, essa questão aí
intelecto. O que é isto? Na Bíblia, o intelecto é visto como a dádiva de Deus, a faculdade da mente para pensar, né? Raciocinar e compreender. Então temos aí também, é bom que o professor traga, né, a definição dessa questão de o que seria intelecto. Vamos partir já para a última estrofe desse slide. Exemplo disso é o comportamento mental relativo ao pecado. Veja bem, ao pecado. Eva pensou o que não devia, tá certo? Pensou o que não devia e foi enganada. Adão não pensou o que devia e pecou. O que nós estamos vendo aqui? Se eles pensaram, se eles tomaram atitude, senhoras e senhores, eu marquei aqui, eles não eram máquinas sem pensamento, não eram robôs, porque Deus os fez com esta capacidade de pensar, não é? Eles não eram máquinas sem pensamento, mas seres pensantes, com a capacidade de escolher, como demonstram a sua desobediência e a sua tomada de decisão baseada no conhecimento. Ou seja, pensaram primeiro para agir. E temos aí a referência, Gênesis 13:6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então começou aonde? No pensamento. Temos um outro texto aí, 1 Timóteo 2,14. Adão não foi enganado nesse texto aqui, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ou seja, o foco aqui que foram criados seres dotados de pensamento. Muito bem, está aí, capacidade de chegar a alguma conclusão, né? Não eram autômatos. O subponto 2 aqui fala de conceitos, conceitos e origens. Pensamentos são processos mentais constituídos de informações, de reflexões, de lembranças, de sentimentos, de sons, de imagens. Isso tudo está envolto no nosso pensamento. A despeito dos mistérios da mente humana, sabe-se que eles se originam em fatores internos e também externos. Os internos são os biológicos, psicológicos e espirituais. E os externos, os ambientais e as experiências do cotidiano. Podem também ser uma combinação desses fatores. Qualquer que seja a origem dos pensamentos, sabe-se ou cabe ao ser humano aceitá-los ou rejeitá-los, aprovando-os ou ainda reprovando os pensamentos. Esses processos mentais, não é, que nós temos aí, eles são a expressão da alma no que diz respeito à racionalidade da alma, não é? Porque traduz aquilo que há de mais profundo no interior do ser humano. Eu fiz aqui alguns destaques a respeito disso, e você tem aí no seu material de apoio, as fontes internas de pensamentos, brota da própria mente humana, influenciada por fatores, conforme está na lição, biológicos, psicológicos e espirituais. O resultado que nós vemos isso no campo espiritual é esse: pode refletir sabedoria ou tolice, conforme o coração do homem. Nesse caso aqui, eu quero fazer menção de um texto bíblico que está em Provérbios. Provérbios, capítulo de número 15, vai trazer para nós um norte a respeito exatamente disso, do fato de alguns, porque têm pensamentos ou bons ou ruins, acabam se revelando grandes tolos, não é? Olha só, Provérbios 15 e o versículo de número 28 diz assim, ó, o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundância coisas más. Então observe como está essa questão do pensamento de uma pessoa para outra. Em relação à origem externa que está mencionada aí na sua lição, resulta das experiências, estímulos, conversas, imagens, sons e também do ambiente em que a pessoa está inserida. Aí você lê
Provérbios, capítulo de número 3, não é? Provérbios capítulo 3, a leitura é extensa, mas eu vou ler apenas 3 versículos. Diz assim, ó: Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. A leitura sugerida é até o verso 7, mas até aqui já vai nos dar um norte para que nós possamos ter uma resposta a respeito disso, que diz que o mundo alimenta a mente com padrões que são contrários aos de Deus. Mas o crente que é fiel e que quer tanto servir como agradar a Deus, precisa se alimentar da sua palavra. Ainda a origem, meus irmãos, espiritual, gerado por influência divina ou demoníaca. O Espírito Santo ilumina, mas o inimigo engana. É isso que nós temos aí. Por isso o texto áureo da lição de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, é tão enfático a respeito daquilo que a gente deve pensar, ou seja, ocupar o nosso pensamento. Mas eu quero mencionar aqui o texto da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, e o verso 3, que diz assim, ó: Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Qual é o resultado espiritual que nós vemos aqui? O crente deve discernir a sua origem e aprovar apenas o que procede de Deus. Todo pensamento, ele é uma semente espiritual. Cabe ao crente discernir se deve acolher ou rejeitar o pensamento, o que lhe vem à mente, como ensina o apóstolo Paulo, mencionando novamente a leitura do texto áureo, né? Nisso pensai, é a orientação que Paulo dá. Seguindo, meus irmãos, com o pastor Adolvilson, subponto 3. Olha lá, o tópico 1 e o subponto 3, característica dos pensamentos. Vamos ler ali até o 3º parágrafo, tá certo? Em sua amplíssima capacidade de imaginação, o ser humano pode construir na mente cenários silenciosos, barulhentos, simples ou complexos, neutros ou coloridos. Nós temos essa capacidade de pensamento. Quantas imaginações já tivemos desde a infância? É muita coisa, né? Sempre pensando em algo. Do ponto de vista moral, os pensamentos podem ser bons ou ruins, puros ou impuros, verdadeiros ou falsos. E depois desse parágrafo, eu trouxe aqui um adendo de um versículo que eu creio muito importante para nós mencionarmos, que é Isaías, capítulo 55, e o versículo 8 e o 9. Veja bem, porque os meus pensamentos, nosso Deus, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. E o versículo 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. E olha o que ele diz, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O nosso Deus também tem essa faculdade de pensar, e diz a Bíblia que nós fomos criados à sua imagem e semelhança e nos deu esse atributo, não é? Agora veja bem, o que significa isso? Pensamentos e caminhos superiores. Marquei aqui, a passagem afirma que os pensamentos e os caminhos de Deus não são os mesmos que os dos homens. A comparação com distância entre o céu e a terra ressalta a vastidão e a superioridade dos planos divinos em relação aos nossos. Que coisa interessante, ainda do ponto de vista bíblico, os pensamentos devem ser alinhados e submetidos a Deus, pois os pensamentos deles são superiores aos nossos. Agora, veja bem, vamos continuar a leitura aqui. Os que são originados de fatores externos, os pensamentos, né, são fruto de experiências sensoriais. A mente cria a partir de conteúdos que obtém por meio dos órgãos dos sentidos, como ali os olhos, né, o ouvido, a boca, as mãos,
o nariz. O que nós queremos dizer com isso? Que aí os 5 sentidos estão sendo usados. Eu trouxe aqui, depois desse último parágrafo, deixar os sentidos dominarem leva à dependência do que é visível e temporal, em vez de focar nas coisas eternas. A fé verdadeira se baseia na palavra de Deus e não nas sensações físicas. Veja bem, o perigo dos sentidos. Os sentidos que nós vemos aí são 5 sentidos que Deus nos deu para nós termos contato com o mundo material, não é? Veja bem os 5 sentidos. A visão, o que vemos pode nos levar a pecar, como no caso de Davi ao ver Batseba. Desnecessário comentar, nós conhecemos a Bíblia. Através da audição, o que ouvimos pode nos desviar ou fortalecer a fé. Por exemplo, Eva foi enganada pela serpente ao ouvir a sua voz, enquanto a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o tato, paladar e olfato, ou seja, tocar, comer ou sentir o cheiro de algo, podem ser fontes de tentação ou levar ao pecado. Então veja bem como nós devemos administrar essas questões também. No próximo slide ainda continua este assunto. Por isto, olha lá, abster-se de toda aparência do mal é essencial. Aliás, 1 Tessalonicenses 5:22, abstende-vos de toda aparência do mal. E quando nós observamos o contexto desse texto de 1 Tessalonicenses 5:22, diz lá, a explicação desse texto, abster-vos, ou abstende-vos, de toda aparência do mal. Uma visão comum é que os cristãos devem evitar qualquer coisa que possa parecer errada ou pecaminosa, servindo como guia para a santidade e dar bom testemunho. Ou seja, apareceu que o negócio não é muito bom, afaste-se, né? Deixa para lá esse negócio aí, tá certo? Agora, veja bem, temos uma outra colocação aqui. Não podemos alimentar a nossa mente com conteúdos enganosos ou impuros. Temos esse texto aí, ó, Salmo 101:3, que diz lá, não porei coisa má diante dos meus olhos, odeio a obra daqueles que se desviam, não se me pegará a mim. Eu trouxe uma colocação sobre este versículo, depois nós vamos ler o outro. O Salmo 101:3 incentiva a se não colocar diante dos olhos coisas torpes, coisas injustas, o que significa escolher conscientemente o que se observa para não alimentar pensamentos maus. Esse texto nós conhecemos aí, pelo menos na Assembleia de Deus, ele é muito mencionado, não colocarei, coisas más diante dos meus olhos. A mensagem é que o que vemos impacta os nossos pensamentos. E o salmista propõe escolher conteúdos que agradam a Deus para que a mente se mantenha limpa e focada no que é bom, puro e correto. Então, vamos observar onde é que nós estamos colocando aí os nossos olhos. E ainda tem lá o texto o versículo 4, do Salmo 101, que diz lá, um coração perverso se apartará de mim, não conhecerei o homem mau. E o versículo 5, aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Então, cuidado aí com os olhos, A colocação é esta. Vamos ler o terceiro parágrafo. Deles podem surgir gravíssimos pecados, como violências, imoralidades sexuais, mentiras, calúnias e maledicência. Mateus 12:34. Raça de víboras, olha aí, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Uma pergunta. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Aqui, queridos, coração é associado ao pensamento, tá certo? Então, o que há de abundância no pensamento, disso fala a boca. É isso que está dizendo aí, não é? Agora, veja bem, o que há no coração, disso fala a boca, são um reflexo direto do que está guardado no nosso interior. Uma colocação que eu quero fazer não está aí. Ou seja, os nossos pensamentos, sentimentos e intenções. Se os pensamentos são bons, as palavras serão boas. Se estiver cheio de maldade, claro, as palavras serão más. Então, dependendo do pensamento. É interessante que nós podemos conhecer as pessoas através
do que eles se manifestam através da sua boca, é o que eles estão pensando, né? Vamos para o último parágrafo. Cabe-nos abortar o ciclo pecaminoso. Tiago, capítulo 1, verso 13 a seguir. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. E o verso 14, mas cada um é tentado quando atraído, engodado pela sua própria concupiscência ou desejo descontrolado. E depois, olha o versículo 15, depois, havendo a concupiscência concebida, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. E o que nós vamos entender aqui? Em Tiago 1,15, não é? O pecado é comparado a um projeto de gestação, concepção. A tentação começa com um desejo que, se for resistido e alimentado, se não for resistido e alimentado internamente, então começa a ser aí concebido. Veja bem que não é de repente, é sendo formado no pensamento dia a dia. Então a tentação começa como um desejo que, se não for resistido, é alimentado internamente, é alimentado internamente. A Bíblia descreve esse como o momento da concepção. Começa no pensamento, não é? Gestação, esse desejo é como uma semente que, quando regada com pensamentos e ações erradas, dá luz ao pecado. A linguagem de gestação é usada para mostrar como o pecado se desenvolve e cresce a partir da cobiça. E aí vem o parto, né? O parto e consequências. O versículo continua a dizer que, quando o pecado se consuma, ele gera a morte. Isso se refere não necessariamente à morte física, mas à morte espiritual separada de Deus. Mas veja bem que começou tudo no pensamento. Então temos que cuidar muito dessa área do homem interior. Muito bem, a mente é alimentada pelos sentidos, não é? E aí tem um princípio espiritual nesse tópico da lição, que o que entra pelos sentidos desce ao coração e molda a mente. E o que molda a mente dirige a sua maneira de se comportar. Por isso, quando você vê uma pessoa que se comporta mal, você já faz ideia do que é que ela se alimenta, né? Certamente de coisas que não são boas. O pensamento é a ferramenta mais poderosa da alma e o primeiro espaço a ser santificado pelo Espírito Santo. Desde o Éden, Satanás tenta distorcer a mente humana e, desde Pentecoste, o Espírito Santo a restaura. Os pensamentos fazem parte da estrutura da alma humana. Os pensamentos são dinâmicos, morais e também espirituais. O crente precisa avaliar a origem, ou seja, de onde vem, a natureza, para onde levam, e também, cada pensamento, né, submetendo eles à palavra de Deus. Assim, a vitória espiritual começa, não no campo de batalha externo, mas na arena silenciosa da mente, onde o Espírito Santo trabalha, aleluia, para conformar o crente à mente de Cristo. Encerrando esse tópico primeiro aqui, os pensamentos fazem parte da estrutura da alma humana e devem ser avaliados quanto à sua origem e natureza moral. Vamos fazer aqui um rápido intervalo e já voltaremos, não é? Ao voltarmos, já vamos desenvolver aqui o assunto da gestão dos pensamentos. Aproveite, se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, você se inscreva e ative as notificações. Se você está nos assistindo pelo YouTube, a dica é você acessar a nossa plataforma de cursos e criar ali o seu perfil online.cetadib.com.br é o endereço para você acessar. Clique em acessar e depois criar conta. Faça sua conta e tenha acesso gratuito a este material, as aulas e também o material de apoio, os slides e ainda os comentários das lições. Já voltamos.
Você entende a Bíblia ou só lê? Filipe perguntou para o eunuco, entendes tu o que lês? E eu quero dizer que o CETADB tem exatamente a solução que você precisa para não somente ler, mas entender com clareza e profundidade os ensinamentos que estão na Bíblia. Então, procure a nossa secretaria do CETADB e verifique como que você consegue ser aluno do centro teológico que mais cresce no Brasil, bem como formar uma turma, organizar uma classe do CETADB aí na sua igreja e assim iniciar a sua jornada profunda de conhecimentos teológicos e educacionais através do CETADB. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Tópico 2, meus amados irmãos, a gestão dos pensamentos é o assunto de agora, já com o pastor Adolvilson, imperativo ético e espiritual. Nós estamos aí no tópico 2, o subponto 1, imperativo ético e espiritual. Trouxe aqui uma definição desse título aí. Imperativo ético espiritual significa um mandamento moral, interno e incondicional que orienta o indivíduo a agir de maneira correta e universal, não por obrigação externa, mas por uma convicção profunda da sua consciência. Então, isso é imperativo ético e espiritual. Nós estamos tratando, né, do homem interior. Agora, veja bem, vamos ler aqui o primeiro parágrafo. A epístola aos Filipenses, veja bem aí, ela é repleta de referências a sentimentos e emoções. Preste atenção. Não sem razão, tem entre os seus epítetos o de Epístola da Alegria. E eu trouxe aqui, dizer que, não está aí, mas eu trouxe um adendo, dizer que a Epístola aos Filipenses tem epíteto. O que é epíteto? Uma característica, né? De Carta da Alegria significa que é conhecida por seu tom de exultação e felicidade, mesmo quando escrita em circunstâncias difíceis como a prisão do apóstolo Paulo. Lembrando que das cartas que ele escreveu na prisão em Roma, Filipenses é uma. Agora nós vamos entender, ele mesmo preso, na situação que ele estava, ele controlou seus sentimentos e as suas emoções. Veja bem, o livro de Filipenses enfatiza que a alegria verdadeira vem estar em Cristo e não depende das situações externas. Vamos compreender isso. Agora veja bem o que ele escreve em Filipenses 1:3. Quando nós lemos Filipenses, senhoras e senhores, devemos lembrar a situação que ele está, preso, né? Quem sabe com fome, com frio, machucado. Certamente bem limitado. E a indecisão, né? Será que estarei vivo amanhã? Então veja bem o quadro em que ele se encontra quando ele escreve aos Filipenses. Em Filipenses 1:3 ele diz assim, dou graças a meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, preso. Olha o versículo 4, fazendo sempre com alegria, preso nessa situação, com alegria, oração por vós em todas as minhas súplicas. Que coisa tremenda, é o texto que está aí. E temos também o texto referência aí, capítulo 2, verso 1 e 2. Olha o 2 e 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, olha o versículo 2, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Dá para você imaginar? Pense nisso. Deus nos deu essa capacidade de pensar, ele preso nessa situação que nós comunicamos agora, mas ele escreve desta maneira. Olha o 4:1 então, olha o 4:1. Portanto, meus amados e queridos irmãos, a minha alegria e coroa, estais assim firmes no Senhor, amados. É só Jesus mesmo na causa. Então ele conseguia administrar os pensamentos, os sentimentos nas horas mais difíceis, não é? Agora, veja bem, o segundo parágrafo diz lá, mas possui também uma contundente afirmação acerca de gestão de pensamento. É isso que nós estamos agora comentando. O que é gestão de pensamento? É a capacidade de reconhecer, direcionar e transformar os pensamentos que surgem na mente de forma saudável e produtiva. Quem sabe se fôssemos nós que estivéssemos nessa condição,
o nosso pensamento ia ser terrível, né? E agora? O que vai ser? E ele conseguia administrar, ele conseguia fazer uma gestão desses pensamentos, né? E olha o Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, ele nessas condições disse assim, olha, encha, né, tenha pensamentos bons. É impressionante. Pastor, eu lembrei aqui agora pelo Espírito Santo que a carta aos Filipenses é a carta da prisão, já falamos isso, e por 14 vezes aproximadamente aparece nesta carta, alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. É impressionante, regozijai-vos. Às vezes o termo é regozijai-vos. Isto. E o último parágrafo diz lá, a usar o pronome indefinido tudo, abre uma ampla possibilidade, nós lemos o texto aí, de pensamentos, desde que qualificados com os adjetivos, as qualidades, né? Verdadeiro, honesto, justo, não é? Amável, de boa fama, virtuoso, ou digno de louvor. Em suma, Filipenses 4:8, não está aí, trouxe um adendo, ensina a focar a mente em coisas positivas e virtuosas. Tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso e digno de louvor. Isso significa afastar pensamentos negativos e cultivar uma mentalidade que reflete a fé e os valores do Evangelho, o que leva à paz e à integridade interior, né? Ao escolher no que pensar, fortalecemos a nossa fé e nos aproximamos mais do caráter de Cristo. Ainda sobre este assunto, no próximo slide, é imperativo ético, o imperativo ético espiritual. O uso do imperativo afirmativo trouxe aqui, imperativo significa uma ordem, um mandamento, uma instrução dada por Deus, e que não é uma sugestão, mas um chamado à ação, que exige aí uma obediência. Isso é um imperativo afirmativo. Pensai, indica tratar-se de uma conduta ativa e não passiva. Uma conduta ativa, eu trouxe aqui a frase, pensa bem, exige que a pessoa que ouve o comando realize ativamente o ato de pensar. E nós temos aí referências, não é? Assumir o controle do processo mental e não se deixar conduzir por pensamentos aleatórios ou intrusivos. Romanos, capítulo 1, verso 1 e 22, verso 21 melhor, e o 22 eu trouxe aqui na linguagem de hoje. Olha que coisa interessante, Romanos 1, 21 na linguagem de hoje. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece, e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos, na linguagem de hoje aparece aí, ó, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. E o versículo 21, comentário que eu trouxe aqui, as pessoas reconhecem quem é Deus, mas não o glorificam, nem agradecem a Ele. Em vez disso, seus pensamentos se tornaram vazios e sem sentido, e a sua mente fica obscurecida. E olha o versículo 22 de Romanos, capítulo, na linguagem de hoje, afirmando ser sábias, elas se tornam tolas em suas atitudes. Vamos para a última parte ali, como temos gerido os nossos pensamentos, uma pergunta, não é? E como temos gerido os nossos pensamentos? Gerir significa avaliar, entender como processamos e controlamos e reagimos aos nossos pensamentos no dia a dia. Então tem aí uma pergunta e cada um deve responder, não é? Nós não nos conhecemos, eu conheço a mim, você deve fazer essa análise. Como estamos gerindo os nossos pensamentos aí do dia a dia? Muito bem, a gestão dos pensamentos é a expressão prática da santificação. Ela mostra quem realmente governa o interior do homem. A carne, o mundo ou o Espírito Santo. Não é isso? Subponto 2 aqui fala a respeito de acima da técnica. Em nossos dias, há uma profusão de técnicas de gestão de pensamentos. É só você se envolver com um coaching que você vai ter acesso a isso. São estratégias de valor relativo que se limitam ao plano da realidade humana, ao nível
terreno. A palavra de Deus vai muito além, ela nos ensina que a solução é pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, que é o que está em Colossenses 3 e versículo de número 1. Pensar além das circunstâncias temporais através de percepção e discernimento espiritual com a mente de Cristo nos liberta da atmosfera de conflitos mentais comuns a toda a humanidade. Veja, esse texto da primeira epístola de Paulo aí aos Coríntios, não é? O capítulo é o de número 2 e os versículos os versículos 15 e 16, apenas esses dois versículos que eu vou ler aqui para os irmãos. Ele diz exatamente o seguinte: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente, deixa eu passar aqui, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Além de encher o nosso coração da esperança, a esperança essa que não traz confusão, conforme o texto de Romanos 5 e o versículo 5, a visão celestial infinitamente superior nos capacita a gerenciar habilmente todos os sistemas dessa vida inferior, efêmera e passageira, além de ser um preventivo eficaz contra a ansiedade. Então, falando a respeito dessas técnicas, né, nós vemos na sociedade de fato, não é, muitos sistemas que estão sendo oferecidos para controle mental, mindfulness, gestão de pensamentos, embora a gente perceba que alguns desses têm alguma significância, alguma importância na questão terapêutica, esses mecanismos criados pelos homens não tocam a raiz do problema, não tocam a questão espiritual. Tratam da mente apenas como função biológica e aí não dão a devida importância, porque não consideram a dimensão espiritual da alma. Essas técnicas que a gente se refere aqui, elas podem até acalmar a mente, né? Elas promovem isso, mas não regeneram, não disciplinam o raciocínio e também não purificam o coração. Eu deixei observado aqui o seguinte: a Bíblia, porém, vai além da psicologia e da filosofia humana. Ela propõe uma mudança de natureza, não apenas de técnica. Por isso, o apóstolo Paulo nos recomenda na epístola aos irmãos de Colossos, né, aos Colossenses, a pensarmos nas coisas que são de cima. Veja Colossenses capítulo de número 3, o versículo que a gente se refere aqui é o 2, mas a leitura desde o versículo 1 vai estabelecer contexto. Diz assim, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. É a recomendação do apóstolo Paulo para os crentes lá de Colossos. Olha só, o verbo pensar que está aí, ele indica direcionar o foco mental para aquilo que é eterno. Enquanto as técnicas humanas ensinam a você esvaziar a mente, a Escritura ensina a preenchê-la com Cristo. Ou seja, a mente espiritual percebe a realidade com discernimento e não se deixa dominar pelas ansiedades da vida. Nós, meus irmãos, temos tudo da parte do nosso Senhor para vivermos bem, dominando a situação, especialmente a nossa mente, os nossos pensamentos. O subponto 3 fala de recursos espirituais e o pastor Adovilson vai discorrer sobre o assunto. Lembrando que o tópico 2 está tratando aí a gestão dos pensamentos, organizar esses pensamentos, trabalhar estes pensamentos, tá? Agora tem uma colocação interessante, a leitura da Bíblia é um recurso extraordinário para a produção de bons pensamentos inspirados em verdades eternas. E veja bem, essa disciplina traz profunda edificação e firmeza espiritual.
E os irmãos vão perceber que ao longo aqui desse slide nós vamos comentar muito também sobre o Salmo 119. Vou trazer aqui um adendo, um resumo. O Salmo 119 é a profunda reverência e o amor pela palavra. Ele foca isto, né? A profunda reverência e o amor pela palavra de Deus, apresentada como principal fonte de sabedoria, orientação, consolo e vida. O Salmo exalta a importância de meditar e praticar a lei divina para alcançar a purificação, a felicidade e a orientação em meio às dificuldades, orientação dos pensamentos. Nós vamos comentar sobre esta colocação aí, tá bom? Agora, essa disciplina traz essa profundificação, conforme nós já lemos, e temos aí um texto, Salmo 37 e o 31. A lei de Deus está em seu coração, e os seus passos não resvalarão. Lei de Deus aonde? Na alma, não é? E eu trouxe aqui um adendo. Esse versículo destaca a importância de ter a sabedoria divina arraigada na alma, e garantindo que os pensamentos, olha aí, ó, e as ações reflitam a vontade de Deus. Então temos aí esse recurso espiritual para bons pensamentos, leitura bíblica. E continuando aí, temos aí também o Salmo 119 e o 33 que diz lá: ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. E o 93 do Salmo 119, nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. É a importância da leitura bíblica, a aplicação da palavra de Deus no nosso dia a dia e na nossa vida. E também temos aí, queridos, veja bem, meditar é refletir, pensar de maneira detida, exige o emprego da vontade ou a decisão e o querer. Salmo 119 e 131, abri a minha boca e respirei, pois o que desejei, os teus mandamentos. E veja bem a outra colocação, vamos ler o último parágrafo, produz sentimentos elevados, o foco aí é a leitura da Bíblia, não é? Amor, alegria, paz pelas verdades aprendidas, né? Salmo 119, 97. E olha o que o salmista registra: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. E tem continuando aí, abundante sabedoria e correta direção. Esse é o sentimento que vai produzir aí na leitura da palavra de Deus. Salmo 119, 98 diz lá: tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. E o 99, tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Olha o 100, não é? Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. E o 101, desviei os meus pés de todo caminho mau para guardar a tua palavra. Olha o efeito que produz a palavra quando nós lemos, guardamos e principalmente praticamos. 102, não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Então temos aí o Salmo 119, não é? Daí do 98 e até o 102. O fato é que temos aqui esta palavra para administração, para organização dos nossos pensamentos, produz coisas boas em nós. Muito bem, o subponto 4, meus irmãos, fala de Jerusalém e Betânia. Às vezes quem pega a lição assim, por alto, acaba pensando que o assunto, né, é desconexo com a proposta da lição. Não podemos desconsiderar a influência de fatores orgânicos, físicos e ambientais em nossa maneira de pensar. Por isso, os cuidados com a saúde mental incluem a observância de uma rotina saudável. Em dias de tanta agitação, o pensamento acelerado, ou o pensamento, né, de Jesus acelerado, ele nos convida a descansar o corpo e a mente. O texto de Marcos 6 e o verso de número 31 diz: e ele disse-lhes, ou seja, Jesus falou, né, para os seus discípulos: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto,
e repousai um pouco. O que Jesus está fazendo? Convidando os discípulos para um momento de descanso, de relaxamento, de mudança de ambientes, de ares, porque a tensão ali, a tensão era forte, não é? Vamos dar uma afastada então, aqui. se Jesus estava sugerindo para os discípulos que se retirassem para um lugar mais tranquilo, para um tempo de repouso, eu acho que não é demais de dizermos aqui que cada um de nós hoje também precisamos disso. Há tempo para todo o propósito, é a base de Eclesiastes capítulo 3. Tempo de estar em Jerusalém, mas também tempo de ir para Betânia. E aí tem as referências de Mateus capítulo 21, verso 17 e João 12, versículo 1 e 2. O descanso como uma disciplina mental. Isso está no seu material de apoio, porque nós fizemos aqui uma aplicação a respeito desse subponto. Deus também nos ensina que a saúde mental requer momentos de repouso. Diz o texto de Marcos capítulo 6 e o versículo de número 31. Mesmo o Salvador alternava momentos de atividades intensa em Jerusalém com descanso e comunhão em Betânia. O equilíbrio entre ação e contemplação preserva a mente do desgaste e favorece a sensibilidade espiritual. É necessário que a gente descanse. Há tempo de ensinar, mas também há tempo de você silenciar, ficar quieto. E eu confesso aos irmãos que a gente passa o dia todo aqui respondendo às dúvidas dos alunos e às vezes tem assuntos que são mais delicados do que outros e a gente precisa ler e digitar e elaborar texto para mandar resposta, em alguns momentos gravando vídeos para mandar respostas, para tirar dúvidas, e a gente prepara material para poder gravar as aulas aqui. Eu tenho uma rotina do dia inteiro de trabalho e à noite é o tempo que eu tenho para estudar, então a gente acaba estudando à noite, vai até tarde, isso todo dia, 5h30 da manhã eu já estou acordado, e aí eu começo a minha rotina novamente. Então chega um ponto que a gente fica cansado, a gente cansa, fica numa estafa. Essa é a palavra que a gente usava quando eu era mais jovem, não é? Hoje a turma fala de estresse, porque é isso que acontece, vai acumulando cansaço e o indivíduo fica tenso, as suas emoções ficam alteradas, a sua paciência fica bem curtinha, e aí você já começa a sentir que é necessário sair de Jerusalém e ir para Betânia. Há tempo de ensinar e tempo de silenciar, tempo de lutar e tempo de repousar, tempo de estar em Jerusalém, fazendo as nossas atividades do dia a dia, e também tempo de estar em Betânia, numa intimidade com o Senhor. Ambas as experiências são necessárias para manter a mente sã e espiritual. Aleluia. Gerir os pensamentos é um dever ético e espiritual de todo cristão que é regenerado, aquele que é dominado pelo Espírito Santo, não é? A mente controlada pela carne gera inquietação e pecado também, não é? A mente controlada pelo Espírito produz a santidade. E o resultado disso é que você vai verificar que o segredo não está em métodos humanos, mas na consagração contínua do intelecto à pessoa bendita do Espírito Santo. O cristão deve assumir o controle da sua própria mente, utilizando os recursos espirituais da palavra, da oração, da meditação e do descanso com Deus. São os temas que nós vimos aqui nesse subponto, não é isso? Para pensar conforme a vontade divina. Pensar corretamente é adorar com a mente e viver sobre o governo, sobre a administração, debaixo da autoridade do Espírito Santo, cuja presença renova o entendimento e torna o crente apto a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! O cristão deve assumir o controle de sua mente, usando recursos espirituais e bíblicos para pensar conforme a vontade de Deus. É assim que nós encerramos o tópico 2. Vamos fazer aqui um último intervalo e retornaremos, não é, para falarmos, meus irmãos, a respeito da batalha na arena dos pensamentos, o subponto ou o tópico 3 da lição. Já voltamos. Até mais.
Meus irmãos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Hércules Denob, diretor do CETADB, e eu quero aqui louvar a Deus pela maravilhosa iniciativa da diretoria da igreja em implantar um núcleo do CETADB. Agora, a oportunidade é toda sua. Procure os irmãos que estão a cargo da administração do curso na igreja e verifique como que você pode se inscrever para ser aluno da extensão do CETADB que está aí na sua igreja. E com isso, buscar a formação, a capacitação e a qualificação para servir melhor ao Senhor e fazer isso com certeza com alegria, com satisfação, porque entendemos que servir é importante, mas servir bem é ainda mais significativo. Faça isso, se inscreva e seja aluno do CETADB. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Tópico 3, amados irmãos, a batalha na arena dos pensamentos é o assunto que nós vamos falar aqui, especialmente agora sobre as influências espirituais com o pastor Adovils. É o tópico 3 e o subponto 1. Não podemos simplificar o processo de controle dos pensamentos, ou seja, não é simples assim, mas não é impossível também, principalmente diante da realidade espiritual que enfrentamos. Isso é fato, não é? O mundo espiritual é real. A mente é como uma arena de intensas batalhas, com verdadeiros bombardeios, inclusive espirituais. Trouxe um adendo com relação a isto. Nossa mente é o campo de batalha e o caminho principal que Satanás, né, quer iniciar aí um plano para nos derrotar, viu? É a mente, não é mesmo? Através dos nossos pensamentos. Se nós não conseguirmos controlar os nossos pensamentos, queridos, esse inimigo ele vai nos aprisionar e vai nos derrotar. Então veja bem o foco que é o controle do pensamento. Existe aí uma influência espiritual muito grande. Eu trouxe aqui também, veja bem, muitos cristãos estão perdendo a batalha contra o inimigo nos lugares celestiais, porque ainda não têm ganho a batalha em sua mente. Não podemos conquistar as fortalezas espirituais em lugares celestiais sem que primeiro tenhamos conquistado as fortalezas espirituais que Satanás tem levantado aonde? Em nossas mentes. Olha aqui a próxima leitura. Como Paulo escreveu, há uma luta travada nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Trouxe aqui uma colocação rápida sobre este versículo. A nossa luta não é contra carne e sangue. Essa expressão indica que o verdadeiro inimigo do cristão não são os seres humanos, ou seja, pessoas de carne e osso. Quando enfrentamos conflitos ou perseguições, a causa raiz não está nas fraquezas ou na maldade humana, mas na influência espiritual maligna por trás de certas pessoas e estão sendo usadas, né? Estão sendo manipuladas pelo inimigo de nossas almas. Portanto, aí uma luta espiritual ferrenha está acontecendo na nossa mente. Esse último parágrafo, em função disso, a Bíblia adverte que devemos guardar o nosso coração. Está aí entre parênteses, não é? Ou a mente, pois o que pensamos influencia os nossos sentimentos, desejos e decisões. Pastor, eu trouxe aqui uma frase que eu já usei algumas vezes, né? Eu até procurei aí o autor desta frase, mas não encontrei o consenso, então não vou saber falar quem é que formou, quem é que escreveu esta frase. Diz assim: semeie um pensamento e colherás uma ação. Semeie uma ação e colherás um hábito. Semeie um hábito e colherás um caráter. Semeie um caráter e colherás um destino. Então veja bem que tudo deu início aonde? No pensamento. Até eu falo, o pensamento gera um ato, o ato gera o hábito gera o caráter, e o caráter definirá o destino desta pessoa. É uma frase interessante para nós percebermos que tudo começa no
pensamento. Ainda influências espirituais, no próximo slide, na versão da Nova Linguagem de hoje, diz lá do Provérbios 4, 23, não é? No próximo slide, diz lá, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos pensamentos. E nós temos aí esta colocação feita, e temos aí também Judas e Ananias, são exemplos de personagens bíblicos que deixaram Satanás influenciar os seus pensamentos e fazer ninhos em suas cabeças. Temos aí o texto de João 13, né? O João 13 e o versículo 2, eu trouxe aqui na linguagem de hoje, que diz lá, Jesus e os seus discípulos estavam jantando, e o diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus, mas estava onde? Não na cabeça, no pensamento. Olha só que coisa interessante. O versículo 27, e assim que Judas recebeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas, o que você vai fazer, faça logo. O pensamento aí trabalhando. Temos um texto aí também na linguagem de hoje que eu trouxe aqui, Mateus 27 e versículo 3, que diz lá, quando Judas o traidor viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e dos líderes judeus. E o versículo 4, dizendo, eu pequei entregando à morte um homem inocente. E eles responderam, o que é que nós temos com isso? O problema é seu, depois que fez toda essa situação. E o versículo 5, então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu, depois se enforcou. Veja bem que toda esta tragédia começou com o pensamento. E veja bem, nós temos aí também Atos capítulo 5, do versículo 1 ao 5, não é? Atos 5 na linguagem de hoje eu trouxe, mais um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno. Verso 2, e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disto. Olha o 3, então Pedro disse a Ananias, olha a colocação, porque você deixou Satanás dominar o seu coração, claro, aqui não é coração, dominar a sua mente, porque mentiu para o Espírito Santo, porque você ficou com parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno, não é? Então, queridos, olha o versículo lá, antes de você vendê-lo, era seu, e depois de vender o dinheiro também era seu. Então, por que resolveu fazer isto? Você não mentiu aos seres humanos, mas mentiu a Deus. O versículo 5, assim que ouviu isso, Ananias foi morto, e todos que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Mas veja bem a origem de toda esta tragédia novamente que aconteceu com Ananias e Safira, começou no pensamento. Devemos cuidar dessa área. Muito bem, meus irmãos, aqui nós avançamos para os cuidados práticos, não é? São tópicos que estão aí destacados na sua revista e que constituem, não é? Constituem esses cuidados que devem ser tomados, não é? O cristão deve adotar algumas medidas práticas de proteção da mente. Então, no material de apoio, está bem separadinho cada um deles, com os devidos comentários e as aplicações que devem ser feitas. Primeiro, rejeitar os pensamentos distorcidos, não é, sobre si mesmo. Veja que Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 10, verso 13, ele diz assim, não nos gloriaremos fora da medida, mas conforme a medida da regra que Deus nos determinou. O inimigo pode usar duas mentiras que são opostas para desequilibrar a mente. Ou seja, ele pode colocar na sua mente um complexo de inferioridade, dizendo assim, você não presta, não é? Que parasita que você é. Já o outro sentimento é aquele complexo de superioridade. O camarada fala, não, eu sou bom. Altivo, orgulhoso. Eu me recordo que o meu sogro usou um termo uma vez que até aquele momento eu não conhecia, né? Eu sou a última Coca-Cola gelada do deserto. Meu Deus do céu, o caba se acha. Pois é, são dois complexos que o Satanás coloca ali para a pessoa pensar que ela é insubstituível e se corromper, se estragar. Ambos
esses sentimentos distorcidos, esses pensamentos distorcidos, desviam o foco de Cristo e destroem a humildade no coração de quem quer que seja. O crente deve pensar com sobriedade, aleluia, reconhecendo a sua dependência de Deus, porque nós sem Deus não somos nada, não é? O segundo aspecto que você tem aí da sua lição é purificar a mente de enganos e mentiras. Por isso, Tiago, capítulo 4, verso 8, diz: chegai-vos, pois, a Deus. E ele encerra dizendo: purificai os vossos corações. Não é? Purificar a nossa mente de enganos e mentiras é isso. A mentira, ela se constitui numa fortaleza mental, porque ela precisa ser destruída. Uma fortaleza mental vai trazer problemas para o seu desenvolvimento como pessoa, como crente, como servo de Deus. E a maneira de se destruir essa fortaleza mental é apenas com a verdade. A cada pensamento que contradiz a palavra, o cristão deve responder com a Escritura Sagrada, assim como Jesus fez ao diabo no deserto. Para isso você tem a referência de Mateus capítulo 4, os versículos 4, versículo 7 e versículo 10. Quando o diabo sugestionava Jesus, ele dizia: olha, assim está escrito. Claro que para você responder com a Escritura, você precisa conhecer a Escritura, não é isso? Então, esse é um aspecto. Essa resposta espiritual corta a influência do inimigo e traz a mente de volta à obediência de Cristo. Porque quando Jesus disse para ele: olha, assim está escrito, ele o deixou Jesus e foi embora. Perceba isso. Um outro aspecto que você tem aí, a letra C, é se livrar da intoxicação mental. Nós temos definições a respeito disso, eu não vou me deter nesse aspecto aqui, depois você leia para entender. Essa geração que nós estamos vivendo é uma geração saturada de informações. É muita informação, muita coisa. O excesso de conteúdo, principalmente redes sociais, que entorpece o raciocínio, né? Traz fadiga, traz cansaço, por causa daquilo que se consome. Isso gera ansiedade e ainda tira o foco espiritual. Veja, Paulo escrevendo aos Coríntios capítulo 10, verso de número 23, ele diz bem assim: ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Obviamente que tem coisa que está aí que não é pecado, mas não produz nenhum resultado positivo no seu desenvolvimento como pessoa, como crente, como servo de Deus. Então há coisas que não são necessárias e que podem ser e devem ser evitadas. O crente deve filtrar aquilo que lê, aquilo que vê, aquilo que ouve, porque a mente é moldada pelo alimento que consome. Já vimos isso no tópico anterior, quando mencionamos o Salmo 101, os versículos 3 até os 5, que não vou colocar coisa má diante dos meus olhos, não é? Reduzir o consumo de ruídos digitais é um ato de jejum mental e uma forma moderna de santificação. A letra D fala de focar a mente naquilo que edifica, ou pelo menos que traz instrução. Paulo orienta no texto áureo da lição, Filipenses 4:8, ele diz: nisso pensai. Ele relaciona ali uma série de coisas boas nas quais você de fato deve se deter ou ocupar o seu pensamento. Pensar naquilo que edifica, que produz fé, que inspira a sua esperança, é a parte da gestão espiritual do pensamento. O que não contribui para o crescimento espiritual deve ser deixado de lado. Olha só que aplicação que nós escrevemos aqui. O coração não é depósito de lixo mental. O crente não deve permitir que a sua mente se torne uma lixeira de informações inúteis ou pecaminosas. Porque se você estiver alimentando a sua mente com coisas ruins, vai chegar um momento que vai ficar difícil para você se manter. A letra E, que está aí na sua lição, no slide também, fala de construir relacionamentos saudáveis. A Bíblia alerta para esse fato, de que palavras e relacionamentos moldam a mente. Veja, Provérbios 12:18 diz assim: há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Provérbios 15, verso 4, a língua apaziguadora é árvore de vida. Ou seja, conflitos verbais e relacionamentos tóxicos geram pensamentos perturbadores e opressivos, minando a paz interior. Nesse caso, buscar comunhão com pessoas de fé e de caráter
você vai fazer com que a sua mente seja protegida de um contágio emocional e também mantém serenidade espiritual. Para concluirmos, quem se alimenta de contendas adoece na alma. Quem convive com os pacificadores cresce em discernimento e paz. Agora eu quero dizer para você, no material que você tem aí para download, nós trouxemos, irmãos, um quadro com um resumo sobre esse tópico 3, todinho. Os aspectos, a fundamentação bíblica, a exegese do texto, do versículo que baseia, o exemplo bíblico e ainda uma aplicação a respeito do conteúdo desse tópico, a batalha na arena dos pensamentos, porque apesar de ter bastante referência bíblica, a gente acaba não tendo condições de comentar a respeito de tudo, porque senão a aula vai para 2 horas, não é isso? É assim que é. Muito bem, pensar é guerrear espiritualmente. Cada pensamento precisa ser discernida e ainda ter a mente consagrada. É o trono de Cristo dentro do homem. Com isso finalizamos aqui esse tópico 3º, dizendo que a mente é um campo de batalha espiritual que exige vigilância, pureza e ações práticas para preservar a saúde mental e espiritual. Pastor Adolvilson fazendo aqui a conclusão da lição. Concluindo a lição de hoje, para um viver equilibrado, com quietude e paz na alma, devemos deixar que o Senhor nos transforme pela constante renovação da nossa mente. Somente assim viveremos em sintonia com a sua vontade. Romanos 12:2 diz lá: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bem, meus irmãos. Para finalizar aqui, no seu material de apoio, nós deixamos uma dinâmica para aplicação dos filtros, não é? Filtros mentais que nós encontramos ali em Filipenses 4, verso 8, ou seja, verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, boa fama, virtude, louvor. Como você aplica isso para fazer com que o conteúdo fique melhor fixado para os seus alunos, não é? O título dessa dinâmica é Você é aquilo que alimenta a sua mente. Nós queremos aqui louvar a Deus pela oportunidade que nos deu de termos vida, saúde, de podermos compartilhar desse tempo maravilhoso com cada um de vocês, irmãos e irmãs. Se não for muito pedir a vocês, nos ajudem na divulgação, não é? Nos ajudem na divulgação desta pré-aula. Certamente você deve conhecer outros irmãos e irmãs que têm interesse neste conteúdo que nós estamos disponibilizando aqui gratuitamente aos irmãos, tanto acessando o nosso canal, a aula, né? A aula você consegue assistir gratuitamente no nosso canal CETADB, no YouTube e também na plataforma do CETADB. Agora, o material de apoio para download, que também é gratuito, são os slides no formato de PDF e também no formato de PowerPoint, e ainda o comentário adicional da lição, que é este material que está aqui. São 30 páginas o material desta lição, a de número 7, não é isso? Este material também é gratuito para os irmãos. Você só precisa ter o seu perfil criado na nossa plataforma de cursos. O endereço está aqui registrado para você, online.cetadb.com.br. Você clica em entrar, e se você ainda não tem o perfil, aí é só você clicar em criar conta. Forneça ali seu nome, telefone, e-mail, data de nascimento e vai ter o acesso gratuito a esse material da Escola Bíblica Dominical, que certamente vai produzir algo de bom na sua vida, na sua família, no seu ministério. Deus abençoe você. Muito obrigado pela sua assistência à nossa pré-aula aqui. Deus abençoe. Muito bem, a honra é para o nosso Deus, porém a alegria nossa pela oportunidade de encerrarmos mais uma pré-aula. E querendo Deus, estaremos juntos, para a lição de número 8, para mais uma pré-aula. Até lá, se Deus assim o quiser. A paz do Senhor a todos.